A paz do Senhor Jesus, queridos, estamos aqui gravando mais um vídeo e nesse nós vamos começar a ler a carta de 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a 1 Timóteo. E vamos ler apenas dois versículos, o versículo 1 e o versículo 2, que nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Queremos ficar nesse vídeo apenas nesses dois versículos. O versículo que fala do autor da carta e o versículo que fala do destinatário da carta. Está de forma muito explícita que Paulo remete ou escreve essa carta a Timóteo com o objetivo de instruí-lo. É um pastor experiente, um pastor já calejado na obra, de grande experiência na implantação de igreja, de lidar com muitas situações, formando um jovem pastor, porque Paulo tinha a preocupação. Ele fala, quando ele escreve sobre os seus sofrimentos do seu ministério, ele diz: pesa-me o cuidado de todas as igrejas. Então Paulo, sabendo que a sua vida estava para se findar, a primeira carta a Timóteo, a de Tito, ele escreve após a sua libertação do primeiro período que ele passa preso em Roma, na prisão domiciliar. Ele está preso numa casa e ele tem liberdade de pregar. E ele é solto, empreende uma outra viagem missionária e após o incêndio de Roma, no ano 64 depois de Cristo, Paulo é procurado, né? É um dos procurados por ser o líder maior da pregação do evangelho, da expansão do evangelho, e aí é preso a segunda vez, vai para uma masmorra e de lá ele é morto, né? Ele é sacrificado, ele é morto no Império Romano. Mas a preocupação de Paulo estava em formar esse obreiro. Tito, ele era natural da cidade de Listra, uma província romana na Galácia do Sul, e nós vamos ver algumas informações que o próprio Paulo na segunda carta dá acerca de Tito, de Timóteo, dizendo melhor, que a sua formação espiritual, Timóteo vem de um lar, de um equilíbrio espiritual, de um equilíbrio, né, nas sagradas letras, na palavra, na lei, na Torá. Timóteo era filho de um pai grego, né, talvez por isso Timóteo ainda não tinha sido circuncidado, provavelmente não tenha frequentado uma sinagoga, mas a base da formação da palavra de Timóteo vem da sua mãe e da sua avó, da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd. Isso mostra que a base na família é muito importante, não é? Aquelas duas mulheres, nós vamos ver aí, que é interessante, 3 gerações. A avó, que era uma judia fiel ao Senhor, Lloyd, ensina a filha Eunice, e embora ela tenha tido, provavelmente casada com um grego, não é? Certamente casada com um grego, e que desse relacionamento veio Timóteo, eles não deixaram, não deixa claro se ele não foi circuncidado, porque o seu pai não permitiu, mas elas não deixaram de implantar, de semear, de ensinar, conforme a palavra ensina, a Timóteo as sagradas letras. Mas dar-nos aqui a entender, por Paulo chamar, quando você continua, Paulo diz aqui, meu verdadeiro filho na fé, que Timóteo tinha o conhecimento da palavra, conhecimento da Torá, o conhecimento da lei, né? Era um bom jovem, provavelmente sim piedoso, mas o conhecimento do Evangelho, o conhecimento de Cristo, se dá quando Paulo encontra Timóteo. Eu quero aqui usar uma comparação. Paulo garimpa, né? Paulo vê em Timóteo alguém que tem um chamado de Deus, um jovem especial, um jovem obediente, e ele garimpa esse talento. Isso fica um ensinamento para nós. Nós pastores, nós líderes, nós temos que ter uma visão espiritual de identificar entre o rebanho, entre os que convivem conosco,
aqueles que têm um chamado de Deus, aqueles que têm atenção à palavra, aqueles que podem ser trabalhados e desenvolvidos para dar muitos frutos no reino de Deus. Todos têm um chamado para a salvação e todos têm um chamado para servir e dar frutos. Mas eu estou falando na questão da formação de obreiros. Então Paulo tem esse discernimento. Ganha Timóteo para Cristo, prega o evangelho da salvação na pessoa de Jesus Cristo para Timóteo e por isso o chama de meu verdadeiro filho na fé. E aí ele traz aqui uma saudação na introdução da sua carta dizendo: graça, que coisa linda, né? Misericórdia, paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero encerrar esse vídeo para não ficar muito longo, também enfatizando o carinho, não a atenção, o zelo, o sentimento que Paulo tinha para Timóteo como de um pai para com um filho. O coração do pastor é um coração de um pai que ama o rebanho, que cuida do rebanho, que zela pelo rebanho e que deve ter esse amor, esse sentimento para com os seus obreiros. Amém? Então, vamos devagar e vamos continuar caminhando. Somente uma lembrança. Todos nós temos filhos, não é? Outros vão ter ainda. Mas lembrando que os nossos filhos podem até ter sido criados dentro do princípio do Evangelho, dentro de uma convivência cristã no Evangelho e na igreja, mas isso não é sinal de conversão. Oremos uns pelos outros, oremos pelos nossos filhos, para que sejam verdadeiramente convertidos a Cristo, convictos da sua salvação e que tenham essa tão bem-aventurada esperança da vida eterna. Amém? Oremos pelos outros, que Deus em Cristo te abençoe.